5. Agora, tem um ponto, sabe, que físico pensa lentamente. Você me fez uma pergunta e eu não respondi. Eu não responderia de pronto porque eu preciso pensar na resposta. Uhum. Você me perguntou como um grande jogador de futebol admira o Paulinho. Uhum. Não foi essa mais ou menos a pergunta? Eu fiquei assim com a pergunta porque de pronto eu não sei responder. Leva um tempo. Mas eu vi a tua carinha de... É uma pergunta inteligente e eu preciso pensar, né? Então, como é que, vamos dizer, do ponto de vista de um intelectual, um físico, ele aborda uma questão dessa? Você me pergunta, o jogador de futebol fulano de tal, muito importante, né? Com relação a ele se interessar pelo que o Paulinho faz, ele é um ser humano. Então, eu posso olhar isso de um ponto de vista estrutural. Não me interessa se é ele ou se é uma pessoa ou outra qualquer, um de nós, ou você, ou uma outra pessoa. Me interessa que é um ser humano. Tá. Então eu olharia isso, para mim me surpreende tanto esta pessoa que você falou, quanto me surpreende uma pessoa comum, que às vezes eu vou num lugar e a pessoa se refere a ele com dedicação e com importância. O que faz uma pessoa ter essa relação com ele? Aí me sujeita a seguinte pergunta: o que ele comunicou para essa pessoa? O que ele disse para essa pessoa? Porque tanto faz ele ser esse jogador de futebol quanto ser um sujeito incógnito da rua, são seres humanos que receberam uma motivação ou receberam uma pergunta. Tá. Receberam uma motivação para gostar do que ele faz e para admirá-lo. Então, isso é que me chama a atenção. Mas nesse caso, eu preciso discordar de você um pouquinho, porque assim, o Cristiano Ronaldo, ele é reconhecido por ser... ele é muito aplicado, disciplinado. O apelido dele é Robozão. Então, o cara, ele já tem... Ele chegou onde ele tá por causa da dedicação, da disciplina e tudo mais. E do método. Sim. Do método. Então, e assim, esse cara, que é um cara que alcançou o sucesso que ele alcançou por meio da disciplina, do treino, do esforço e tudo mais, se sentir inspirado pelo Muzi, me comunica um pouco mais do que eu, que sou um sedentário, me identificar com o que o Muzi tá falando, porque o Muzi, assim, pra mim, o Muzi tá falando, cara, muda a tua vida. Cara, se você fizer isso, se você for por esse caminho aqui, ó, pra mim funcionou assim, se você for por esse caminho aqui, você tem uma chance de ficar um velho legal. E o Cristiano Ronaldo, que já tem essa história de vida, vê valor no que o Muzi está falando e dá ouvidos a ele, é um pouco diferente. Só que aí você está supondo que eu conheço esse jogador de futebol. Suponhamos que eu não o conheça. Tá. Qual a única variável que eu controlo? E aí eu estou falando como físico. E ele é um ser humano, não é um gato. Então, qual a única variável que eu controlo? É o que ele diz para as pessoas. É verdade. Então, pensando, aspas, fisicamente neste fenômeno, neste evento, neste fato científico, pensando cientificamente nisso, a única variável que eu tenho para controlar ou para avaliar como é que funciona a relação dele com o jogador de futebol ou com o ser humano é saber o que ele comunicou. Porque você percebe, é evidente que a resposta do Cristiano Ronaldo valoriza muito mais a resposta. Verdade. Não é? Muito mais. Porém, se eu não tenho essa informação, isso é uma outra informação. No momento que eu não tiver isso, a única coisa que eu tenho... O físico, o que ele faz, quando nós estávamos falando de física, é reduzir as informações àquilo que ele pode trabalhar. É assim que se modela um determinado fenômeno. Quer dizer, o único elemento que eu tenho para modelar este fenômeno de comunicação é o que ele diz. Porque ele diz isso para uma porção de gente, que vai desde uma pessoa estúpida até um sujeito aplicado como Cristiano Ronaldo, que eu respeito e admiro, porque é isso que você falou, é um cara extremamente aplicado, pelo que ele me conta. Agora, por exemplo, no teu raciocínio, ele está a própria resposta. E eu te faço uma pergunta. O que você acha mais fácil? Alguém que tem um mindset como o meu,
se aproximar de mim pelas coisas que eu falo, ou alguém que tem um mindset completamente diferente do meu se aproximar das coisas que eu falo? O que você acha mais difícil? Eu acho mais difícil um cara que não tem o mindset e também vejo, agora parando para pensar, mais valor ainda, né? Então a minha busca, na verdade, Igor, é falar para você. Mas tu tá lá tomando banho e fala assim, foda-se o Cristiano Ronaldo, duvido. Cara, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Assim, nenhuma pessoa tem mais importância do que ela tem como pessoa. Né? E aí é o pensamento socrático. Ninguém é melhor do que ninguém, porque ninguém é pior do que ninguém também. Né? Vamos voltar para o racional do grego. Né? E é legal a escola grega, porque a escola do pensamento grego ela fala do mérito e da honra. Né? A gente vem de 4 grandes escolas. Né? A escola grega, que é mérito e honra. A escola judaica, que é você obedecer às leis. A escola estoica, que é você suprimir a emoção. E a escola cristã, que é você perdoar e se doar ao ágape, que é o amor absoluto. Então essas 4 escolas, elas fundamentam o nosso conhecimento ocidental. Aí meu pai está aqui, ele pode corrigir e complementar. Mas quando a gente olha as coisas dessa forma, as pessoas elas têm o valor de ser humano. Então sim, eu gosto muito de ter a chance de me aproximar do Cristiano Ronaldo. Agora, eu não posso direcionar um discurso para ele. O que eu falo com ele, falamos nós quando nós conversamos.